Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Um fantástico momento de reflexão bíblica, de aprendizado da Palavra de Deus. Que bom que você está de volta para poder, junto comigo, a gente aprender junto, através das páginas da Bíblia. Hoje nós vamos concluir o capítulo 5, hoje a parte 4 do Evangelho segundo São João, episódio 101 do nosso podcast, segunda temporada. Vamos lá então. Vamos falar hoje um pouquinho sobre a disputa entre Jesus e os judeus e a perseguição que ele começou a sofrer ali por causa do seu discurso. E vamos aprender um pouquinho, se você puder, leia o capítulo 5 da Bíblia e depois escute essa explanação para você entender mais um pouquinho essa mensagem expositiva, capítulo por capítulo. A gente vai aprendendo aos pouquinhos mais da palavra de Deus. Então a disputa entre Jesus e os judeus relutantes e incrédulos foi uma disputa quanto à autoridade, dignidade e poder de nosso Senhor. A atitude de seus inimigos constrangeu o Senhor a adotar a linguagem mais ousada e intransigente a respeito de si mesmo e de seus ofícios. Foi assim que ele foi levado, no decorrer dessa discussão, a avançar sua reivindicação de autoridade sobre aqueles que estavam espiritualmente mortos. Essa vida que é conferida pelo Filho de Deus é espiritual. Em uma parte subsequente do discurso, Jesus afirma ser dotado de autoridade para ressuscitar os mortos para a vida do estado futuro. Mas aqui, a vida que é prometida é do Espírito. O que é nascido do Espírito é Espírito. O caráter espiritual dessa vida parece, a partir das referências, aquilo com que ela está em contraste. Vós vivestes os que estáis mortos por ofensas e pecados. Depois, o efeito do discurso anterior de Cristo em seus ouvintes foi maravilhoso. Eles ficaram maravilhados. Os ensinamentos e ações de Cristo foram bem calculados para produzir essa emoção em todos os ouvintes. Cada manifestação de seu poder e glória foi apenas introdutório a algo ainda maior. Não se maravilhe com isso. As duas ressurreições, a ressurreição da vida e a do juízo. Na condição física suposta, os súditos de ambos estão mortos e descritos como estando em seus túmulos. Os bons morrem tanto quanto os maus. Eles se deitam e dormem juntos. Seus túmulos costumam estar próximos uns dos outros e sua poeira se mistura. Eles estão sob a mesma condição física, aquela da mortalidade e da dissolução completa. Ambos são semelhantes em seus efeitos maravilhosos. Haverá uma aceleração para a vida, para a existência totalmente consciente. Haverá uma reunião de corpo e alma após uma longa separação. Os efeitos físicos serão semelhantes em ambos. O bom e o mal ouvirão e virão. O agente é o mesmo em ambos, o Filho de Deus. Ressuscitar os mortos é prerrogativa da divindade, e pelo poder do Filho de Deus ressuscitarão os bons e os maus. Visto que a ressurreição constitui a parte mais importante do grande esquema de redenção, cabe ao Redentor fazer isso da maneira mais apropriada. Ele tem o direito e o poder, e será exercido nesta ocasião em todos, independentemente do caráter. Nem o sono da morte,
nem o processo divino da ressurreição podem produzir qualquer mudança no caráter. Não. Tudo que o homem semear, ele ceifará. A ressurreição não mudará essa lei, mas ajudará a cumpri-la. O caráter se apegará a nós para sempre. Ambos são semelhantes em sua certeza. A ressurreição dos bons e dos maus é igualmente certa. Todos os que estão nas sepulturas ouvirão. Isso é o que diz a palavra, né? Há uma necessidade absoluta para ambos e há um poder adequado. O poder físico divino é irresistível. O poder moral divino não é assim. O que é absolutamente necessário deve acontecer. O bom deve ser criado para fins de graça, o mal para fins de justiça. Aqueles que fizeram o bem não serão levados a julgamento, pois já passaram da morte para a vida. Portanto, eles devem ressuscitar a mais elevada, mais verdadeira vida da alma, uma vida como a do próprio Cristo. A outra é a ressurreição do julgamento, da condenação, o oposto da vida. Um é a recompensa, o outro é a punição. A vida é a consequência natural da bondade e da fé em Cristo. Ainda é uma recompensa e um favor divinos. A ressurreição e suas consequências serão uma recompensa para os bons, mas um castigo para os ímpios. Seria misericordioso para eles deixá-los dormir, mas a justiça exige sua ressurreição para receber o salário do pecado, que é a morte. Jesus havia feito duas coisas que chocaram e horrorizaram extremamente os judeus de Jerusalém. No dia de sábado, ele curou um homem impotente e disse-lhe que pegasse sua cama e andasse. Ele também disse que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. As palavras, os atos e a aparência de Jesus pareciam contraditórios para aqueles que não esperavam para olhar sob a superfície, mas julgavam tudo por suas próprias tradições e preconceitos. E quando Jesus foi confrontado com todo esse preconceito e mesquinhez, tudo que ele pôde fazer foi prosseguir com sua obra e seu testemunho. As obras de Jesus falam com poder e ternura insuperáveis para aqueles que estão dispostos a ouvir. Milhares desprezam a realidade e a possibilidade das obras de Jesus, medindo o possível e o impossível por sua pouca experiência. Aqueles judeus que tão ferozmente acusaram Jesus de quebrar o sábado devem certamente ter sido homens cujas próprias pessoas e amigos queridos não foram afetados pelo sofrimento. Também somos responsáveis por examinar todas as obras de Jesus. As obras tanto na esfera espiritual quanto na natural. Funciona tanto como a conversão de Saulo de Tarso quanto a ressurreição de Lázaro. O seu argumento e censura é mais ou menos assim. Você reverencia e examina as escrituras canônicas. Você professa considerá-las tão altamente que as considera a fonte da vida eterna para os homens. No entanto, você não renderá fé e fidelidade. Que inconsistência aqui! O verdadeiro valor das Escrituras está justamente nisso, que elas se destinam a conduzir você e todos os que as leem para Cristo. É assim com o Antigo Testamento que estava na mente de Nosso Senhor quando ele usou essa linguagem, que foi: no Antigo Testamento estão registradas algumas profecias explícitas e diretas que se cumpriram em Jesus, enquanto símbolos, sacrifícios e serviços da velha aliança, em muitos casos, apontam para aquele que deveria vir. Nenhum cristão pode ler alguns dos Salmos ou certas passagens dos escritos de Isaías e de Daniel sem traçar contornos proféticos dos sofrimentos e do reinado do Messias. É óbvio que este é ainda mais impressionante o caso com o Novo Testamento. Os evangelhos e epístolas estão cheios de Cristo. Eles relatam fatos, oferecem explicações doutrinárias, fazem apontamentos práticos
todas as quais têm relação com a salvação humana. Agora, este é um benefício que o conhecimento da mera letra das Escrituras nunca poderá transmitir. Deve ser comunicada pelo Espírito vivificador de Deus e é transmitida por meio desse mediador que é em si mesmo a vida de Deus e que se torna por sua humilhação, obediência e sacrifício a vida do homem. Eles falharam em reconhecer Cristo como o grande tema das Escrituras. Eles falharam em aprender o testemunho das Escrituras a respeito de Cristo, como fonte de vida, como autor e doador de vida, como suporte da vida, como padrão perfeito de vida, em seu desenvolvimento, progresso, lutas e triunfo final. Eles tinham as melhores vantagens, o testemunho das Escrituras, de João, do Pai e das obras poderosas do próprio Cristo. Quais as lições práticas que nós podemos tirar daqui para nós encerrarmos esse episódio e esse capítulo 5? O bem principal pode estar muito próximo e, no entanto, não ser percebido. Esse foi o caso com a maioria dos ouvintes de Cristo e ainda é o caso de muitos. Não é suficiente pesquisar as Escrituras, mas devemos examiná-las com o objetivo adequado em vista, com olhos e corações abertos. Não devemos parar com a letra, mas mergulhar no Espírito e beber da água viva, aceitar a vida, o Cristo da Bíblia. Olhe para o jovem rico, só faltava uma coisa. E olhe para esses judeus, era apenas o não que se interpunha entre eles e a vida eterna. Somente em Cristo a vida eterna pode ser encontrada. Devemos ir a Ele ou ficar sem Ele. E essa é a maravilha do cristianismo, que é a vida eterna ao lado de Cristo. Você gostaria de desfrutar dela? Então, aceite a Cristo, caminhe com Cristo, acredite nele e viva uma vida em abundância já aqui nessa terra. Deus te abençoe, que você tenha um fantástico dia na presença dele. E nós voltamos em breve com o capítulo 6 para falar um pouquinho sobre a alimentação dos 5.000 lá no deserto. Tchau, tchau. Até breve.